a gente tem um valor final aí de 4.463 dólares para uma família de 2 adultos e uma criança. O que hoje no Brasil daria, com a cotação do dólar hoje, R$ 22.315 por mês. Fala pessoal, tudo bom? Felipe do canal Nossa Vida na América aqui. E hoje eu vou bater um bate-papo rápido aí com vocês para explicar o quanto que a gente gasta mensalmente morando em Nova York, tá? Nós nos mudamos tem aproximadamente aí 1 ano e meio agora. E logo após a pandemia, os custos de moradia e os custos em geral subiram bastante. Nós moramos no bairro do Queens, tá? Nós moramos em Astoria. Você olhando o mapa assim de cima, você vê Manhattan, a Astoria fica do lado direito. Nós estamos aí mais ou menos a uns 25 minutos de trem de Manhattan. Os custos de vida em Nova York, eles são relativamente mais altos em relação a alguns outros estados em decorrência dos impostos, né? Então, a gente tem aqui o imposto federal, a gente tem imposto estadual, a gente tem imposto da cidade. São impostos mais altos, mas em contrapartida também, a maioria das posições de trabalho, elas acabam pagando melhor, por exemplo, do que se a gente comparar com a Flórida. Eu vou dar um panorama geral para vocês de quais são os custos mensais que a gente tem e depois eu vou mostrar a lista e o valor final que a gente gasta em 3 pessoas morando em Astoria, no Queens. As locações de apartamentos e quartos, como eu citei anteriormente, elas subiram bastante, tá? Nós moramos num apartamento de 2 quartos, numa casa residencial. Aqui eles têm o hábito de construir as casas e eles chamam, né, 2 family house, 3 family house, que são casas para 1, 2 ou 3 famílias. A gente mora no térreo, nós temos um vizinho que mora no andar superior e nós temos uma pessoa morando no andar de baixo também, que é um basement, que seria o que a gente considera no Brasil porão. Então essa casa ela tem 3 famílias morando, tá? O custo de locação nosso aqui é 2.400 dólares. Tá incluído a energia elétrica, o aquecimento, o gás e a água. Mas dependendo do local que você for ou dependendo de como for a locação, a maioria das vezes você vai pagar todas essas utilidades em separado, tá? Nós gastamos aí em torno mais ou menos de 800 a 1.200 dólares de alimentação por mês. Telefonia, nós gastamos aí em torno de 100 dólares, tá? Planos separados, nós temos 2 planos, não se usa telefone residencial aqui. Internet, mais ou menos aí 30 dólares por mês, internet boa, de alta velocidade, residencial. TV a cabo você pode contratar pela própria empresa de internet, mas hoje, como a gente tem muito aplicativo, você tem Netflix, tem a Discovery, HBO, Disney, a Apple TV, nós não temos serviço de TV a cabo. Transporte vai depender muito de quanto você utiliza, mas em média, se você utiliza trem todos os dias, vai gastar em torno de 170, 180 dólares por pessoa para fazer o teu transporte. Em Nova York a gente utiliza pouquíssimo carro, nós temos o carro, mas em dia de semana normalmente a gente acaba deixando ele parado em casa. Aqui a gente para na rua mesmo, algumas casas têm, por serem construções muito antigas, tem o driveway para você parar, mas a maioria das casas não tem nem a entrada de garagem. Então o carro fica na rua mesmo. Utilizamos transporte, eu utilizo muito patinete elétrico aqui, porque a região que a gente mora eu não preciso me deslocar para Manhattan. Trabalho 90% do tempo online com empresa, então eu trabalho de casa. O pessoal também utiliza muito bicicleta e moto elétrica. Por que a gente optou por comprar carro? Quando o clima está muito ruim, dependendo de onde você for morar, para ir para mercado, fazer compra, a lavanderia, algumas casas não tem lavanderia dentro, então você precisa se deslocar. Tendo criança, acaba sendo mais cômodo, tá? E eu gasto, assim, pra ser bem honesto com vocês, combustível em torno de 80 dólares por mês. Porque aqui eu encho o tanque do carro com gasolina premium, que é a mais cara que tem, 40 dólares eu encho o tanque. A gente não tá gastando 1,5 tanque por mês, então eu tô jogando assim para cima 2 tanques de combustível. A gente não tem o hábito de comer fora todo fim de semana, tá? Você pode... O pessoal que trabalha fora compra muito fast food, tem muito caminhão assim de comida de rua, né? É bem comum aqui, na verdade, porque o ritmo de Nova York é extremamente alto, o pessoal está pensando o tempo todo em produzir, ganhar dinheiro, é realmente uma cidade que não para nunca.
Nós levamos assim uma rotina muito parecida com o Brasil, então nós vamos no mercado, você compra tudo que tem no Brasil, você encontra nos mercados aqui, ainda encontra muita coisa de outros países, né? Porque como Nova York é uma cidade assim muito miscigenada, tem gente imigrante do mundo inteiro, então você tem acesso a muitos alimentos que no Brasil são considerados gourmet, aqui pra gente é normal. Mas se você for contabilizar comida fora, e você tiver que fazer uma refeição pelo menos aí por dia, enquanto você está na rua, está trabalhando, você pode contabilizar aí de 15 a 20 dólares, que é o que o pessoal vai gastar na rua para comer fora. Se você comprar veículo, você vai ter custo com seguro. O seguro ele é uma coisa muito particular, porque quando você chega aqui, se você não tem histórico de carteira de habilitação, se você mesmo que você compre um carro com a tua carteira de habilitação brasileira, você não vai ter histórico, o custo do seguro do veículo vai ser bem caro. Mas uma média aí de seguro em torno de 250, 300 dólares por mês vai depender do teu perfil, como eu disse anteriormente, e vai depender do veículo que você comprou. Se você tiver documentação, se você tiver legalmente aqui, os planos de saúde no estado de Nova York, diferente do que o pessoal fala, o plano de saúde é muito caro, que se você for para o hospital você morre, não funciona assim. Eu vou explicar qual que é a nossa experiência aqui. Quando nós recebemos o nosso Social Security Number, a gente aplicou para um plano de saúde que é subsidiado pelo governo, e por 6 meses eu paguei 0 dólares de plano de saúde. Quando a gente começa a trabalhar, você começa a ter renda, girar dinheiro, abrir empresa, o próprio governo ele já vai te mandando notificações dizendo, olha, agora você está fazendo tanto de dinheiro por mês, você fez tanto de dinheiro no ano, então agora nós vamos começar a cobrar proporcional ao que você está fazendo de dinheiro. Então você vai sendo escalonado e daí você vai escolhendo. Então funciona assim, o governo ele tem para ficar mais fácil para explicar, é como se fosse um convênio com diversas operadoras de plano de saúde. E aí você vai ter o plano de saúde estadual ou o plano de saúde federal, Medicare ou Medicaid. E aí você vai pagar uma parte desse plano de saúde, uma parte vai ser subsidiada pelo governo de acordo com a tua renda mensal. E aí depois que você atinge uma utilização para o plano de saúde, você vai pagando coparticipações, mais ou menos como funciona um plano de saúde no Brasil. É um pouquinho mais caro, sim, mas hoje para 3 pessoas eu estou pagando de plano de saúde em torno de 350 dólares, pelo escalonamento que nós estamos. Se você não está legalmente morando aqui e você não tem acesso a esse plano de saúde, por mais que a gente tenha dificuldade em relação ao acesso à saúde para essas pessoas, se você tiver alguma emergência e você for no hospital, eles não podem te negar atendimento, isso é bem importante de dizer, e eles vão te mandar uma conta. A conta ela acaba sendo alta, mas se você provar que você não tem renda suficiente para pagar aquela conta, em determinadas situações você pode ter aquela conta perdoada também. Então, existem diversos fatores, cada estado tem uma legislação diferente. Se você tiver legalmente aqui, você pode contabilizar entre 350, 400, 500 dólares um plano de saúde. Os planos mais caros, mais completos, familiares, eles podem chegar até 2.000 dólares. E aí, em relação a bens de consumo, a gente tem diversos custos de bem de consumo aqui nos Estados Unidos, como os bens em geral, eletrônicos, roupas, brinquedos, lazer, tudo acaba sendo mais barato, vai variar muito de família para família, tá? A gente tem uma vida assim muito comedida em relação a esses valores, a esses custos. Eu não tenho o hábito de consumir muito, mas para você ter uma ideia, uma TV de 50 polegadas hoje você vai gastar em torno de 220, 230 dólares. Roupa, vestuário é muito barato, 5, 10 dólares camiseta. Se você for em lojas de rede como Marshalls, TJ Maxx, você vai comprar roupas de marca de inverno, por exemplo, uma jaqueta de inverno North Face, que no Brasil ela custa 2, 3 mil reais, aqui você encontra por 90 dólares, 95, 80, dependendo aí da época do ano e da loja que você for comprar. Então agora eu vou passar para vocês o descritivo completo e para você ver quantos mil reais a gente gasta convertido aqui para viver mensalmente, para você ter uma ideia, caso você tenha a vontade de vir para os Estados Unidos, vir morar aqui, independente da situação imigratória que você está, eu não estou aqui para julgar, é realmente para passar valores e você realmente avaliar se vale a pena você vir para cá ou não, principalmente
por causa da situação que o Brasil se encontra hoje. Então, aluguel em Nova York eu gasto $2.400, ok? Alimentação, a gente tem gasto em torno aí de $800 por mês, tá? Isso comprando os alimentos no mercado, preparando em casa mais ou menos como a gente faz no Brasil. Transporte, $170 por pessoa, tá? Somos em 2 aqui, 340. Quando é criança, você tem filho, tem muita coisa que tem isenção, então em Nova York aqui, eu vou chutar alto aqui porque eu não uso transporte público todo dia, a minha esposa sim. Então isso aqui, o custo mensal, eu estou calculando isso aqui chutando um pouco para cima para 3 pessoas, tá? Saúde, eu gasto $400 de plano de saúde porque tem um subsídio lá do imposto de renda. Se eu fosse pagar isso aqui integral, daria um pouco mais de $1.000, mas enfim, é o meu custo. Em entretenimento, a gente vai incluir tudo que você usar fora, tá? Fora de casa. Então, vai ter jantar, se você quiser comer fora, comida fora, de repente você vai comprar uma roupa, você vai comprar alguma coisa para casa, não estou falando de compras grandes, tá? Eletrodoméstico. É aquele custinho ali que você tem geralmente mensal para as coisinhas extras. A gente não gasta tanto assim, eu gasto em torno de $200, tá? A internet é uma coisa bem legal, porque a internet, o custo da minha internet é $30 por mês, mas por eu ter filho, ter criança, eu tenho um subsídio do Departamento de Educação junto com a Verizon. Então aqui, ó, eu pago um valor simbólico de $3 por mês de internet, tá? Celular a gente gasta em torno aí de $140, tá? $70 por pessoa. Você tem planos mais baratos, planos um pouquinho mais caros. As utilidades, que seria luz, água, aquecimento, gás, eu pago 0 porque está incluído aqui no meu aluguel, mas tem lugares que você vai ter que pagar isso à parte, então vai em torno aí de mais ou menos uns $200 extra. Combustível, como eu falei anteriormente, eu gasto em torno de $80. E emergências é assim, ó, quem tem criança sabe, você sempre vai ter alguma coisa, emergência de saúde, você sempre vai ter que comprar alguma medicação, você sempre vai ter que comprar alguma coisinha, pega uma gripe, ou mesmo a gente, né, você sempre tem uma emergência. Eu tenho gasto, assim, em emergências em torno de $100 por mês. Então agora vamos somar tudo isso aqui para ver quanto que a gente vai ter de custo mensal. Fazendo toda essa soma aqui, tá, dos meus custos mensais, a gente tem um valor final aí de $4.463 para uma família de 2 adultos e uma criança. O que hoje no Brasil daria, com a cotação do dólar hoje, R$22.315 por mês. Então, se você está pensando em vir para os Estados Unidos morar, se você vai vir para cá para começar do zero, mudar de vida, e você quer saber quanto de dinheiro você precisa se você vier morar em Nova York, você vai ter que pegar esse valor aqui, ó, e multiplicar por pelo menos 3 meses, tá? O que daria aqui em torno de R$67 mil. Hoje, se você está pensando em se mudar para os Estados Unidos, porque você tem que pensar que você vai ter que se manter por pelo menos 3 meses inicialmente, caso você não consiga trabalho. Então, pessoal, é isso aí, os valores que a gente gasta aqui para viver em Nova York, tá? Espero que isso tenha te ajudado a ter uma ideia de quanto que você precisa para morar aqui. E a gente se vê no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado.